esse é um trabalho, na verdade, eu vou falar de vários trabalhos, espero conseguir chegar lá, vários trabalhos recentes que eu fiz em parceria com algumas pessoas. Eu vou citar todas elas no final da exposição. É, mas o começo, eu vou fazer um começo bem de história, assim, citar teoremas que, na verdade, alguns deles eu não sei nem a quem dar os créditos, né? É uma coisa já de domínio comum, já está na história da matemática, e eu não sei exatamente quem provou o quê, mas lá para o final da palestra eu vou falar de resultados recentes e eu vou dar os créditos, os devidos créditos a quem provou o quê. Então, eu vou começar com uma definição de estrutura analítica, certo? Então, o que eu entendo por estrutura analítica vai ser uma classe de equivalência do seguinte: eu vou considerar conjuntos analíticos fechados dentro de Cn e pontos singulares desses conjuntos. Então, conjuntos analíticos dentro de Cn ou Cm e pontos desses conjuntos. Então, eu digo que um par x o conjunto x0 um ponto, é equivalente a um par y0, se eu tiver uma vizinhança aqui, e eu tiver uma vizinhança aqui, de forma que a parte de y que estiver dentro da vizinhança for bianaliticamente isomorfa à parte de x que estiver dentro dessa vizinhança. Então, o que é que significa isso? Se eu tiver uma bijeção aqui que leva essa parte do y que ficou dentro da vizinhança V, na parte do x que ficou dentro da vizinhança U, que for uma bijeção analítica, com inversa também analítica, certo? Então, eu vou querer estudar os pares, ou seja, os conjuntos analíticos localmente, mediante essa relação de equivalência. Então, esse vai ser o meu objeto de estudo. Tá certo? Então, vou deixar aqui formalizado, escrito, que o par XP, sempre que eu puser X aqui, ou um conjunto, esse conjunto é considerado analítico dentro de Cn. Então, eu tenho um X e um ponto dele, eu digo que ele tem a mesma estrutura analítica local do que Y, se eles forem equivalentes conforme aquela equivalência que eu descrevi lá graficamente, né? Se tiver uma bijeção analítica entre uma vizinhança do x0 em x com a vizinhança do y0 em y. No caso aqui, o ponto Q e o ponto P fazem o papel do y0 e x0. Então, eu digo que eles têm a mesma estrutura analítica, isso aqui é uma relação de equivalência. E o que eu vou chamar de estrutura analítica local é uma classe de equivalência. Então, estrutura analítica local é igual a uma classe de equivalência. Opa, tá bom. Então, para ordenar o estudo, eu acho que vale a pena dizer quais são as classes mais simples para mim. Essas são as classes que eu considero entendidas já, né? Quero entender todas as classes. O objetivo é descrever todas as classes possíveis usando invariantes, usando objetos que você conheça. Certo? Que é uma tarefa impossível, mas é o norte da teoria analítica local de conjuntos, desculpa, da geometria analítica local. Então, aqui eu descrevo quem é a classe mais simples. A classe mais simples é a classe de equivalência do par Cn0. Ou seja, são os pares XP que são equivalentes ao par Cn0. Isso é nada mais, nada menos do que o ponto suave, aqueles pontos que você aprende quando vai estudar variedades diferenciáveis. Você diz que um conjunto é uma variedade suave, quando localmente ele é equivalente a um elemento desse tipo aqui. Tá? Então, são os pontos suaves. Esses são os simples, esses são os que não oferecem resistência. Tá bom?
Então, só para deixar registrado, esse problema de classificação é o que define a linha de pesquisa chamada de geometria analítica local. Então, quando você fala de geometria analítica local, você está querendo resolver esse problema aqui, certo? Certamente você vai estar querendo resolver outros problemas que tem como pano de fundo esse problema que eu descrevi aí. Que, na verdade, não dá para resolver esse problema completamente. Pois bem, então, associado a uma estrutura analítica local, você tem objetos algébricos aqui. Isso te permite ter um ponto de vista algébrico da teoria. Tá? E pela definição era uma coisa mais analítica, mais geométrica, mas quando você destaca esses camaradas aqui, tem muitos outros, mas aqui eu vou precisar só desses dois, você vai ver um ponto de vista bem algébrico para estudar esse problema de classificação das estruturas analíticas. O que é o OX de P? Isso aqui é o anel das funções, aqui eu não disse, mas são funções analíticas, definidas numa vizinhança de P. Certo? Funções definidas em X, certo? É uma vizinhança de P em X. Não é no ambiente que o X está, é no X. E outra coisa, essa vizinhança não está fixa. Tá? Se você tiver uma função definida nessa vizinhança aqui, e tiver outra função definida nessa vizinhança aqui, para você somar as duas, você tem que pegar uma vizinhança comum para as duas e somar. Tá bom? Então, a vizinhança que a função está definida para dar uma estrutura de anel para esse camarada, ela não está fixa. Então, somando funções como você soma naturalmente, né? Valor a valor da função, fazendo produto de funções também, no produto valor a valor, você tem uma estrutura de anel. E esse anel é um anel local, ou seja, um anel que só tem um ideal maximal. E o ideal maximal são as funções que se anulam em P. Então, esses dois objetos algébricos. Com esses dois objetos algébricos, eu acho que já posso enunciar um teorema central que faz a ponte entre a teoria analítica, a geometria analítica local e a álgebra comutativa. Esse teorema aqui. Certo? Os pares, ou seja, conjunto analítico e um ponto singular dele, conjunto analítico e um ponto singular dele. Eles definem a mesma estrutura analítica local se e somente se os respectivos anéis são isomorfos como C-álgebras locais. Certo? Esses anéis são C-álgebra porque você tem as funções constantes. As funções constantes aqui no anel O de X, O de XP, que esse é o C, né? São as funções constantes. Então, eles são C-álgebras locais, locais porque só tem um ideal maximal. Se você tiver isomorfismo como álgebras locais, as duas estruturas são isomorfas, então elas são a mesma, definem a mesma classe de equivalência. E se elas definem a mesma classe de equivalência, esses anéis são isomorfos. Então você pode esquecer toda a geometria, toda a análise complexa e abordar o problema aqui do ponto de vista algébrico. O teorema permite isso, né? Ou você também pode esquecer o lado algébrico, ou você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É um teorema que dá uma ponte aí entre a geometria analítica local e a álgebra comutativa, assim como existe ponte entre geometria diferencial e equações diferenciais. Essa é uma ponte bem-vinda, né? Tá bem. E onde é que entra a multiplicidade aí? Então, a multiplicidade, ela entra com essa proposição, definição. Você tem uma proposição que também é uma definição. Então, a situação é a seguinte. Suponha que você tenha um conjunto analítico. Tem um ponto dele aqui. E a proposição diz o seguinte: suponha que esse conjunto analítico ele tem dimensão D
perto do ponto, né? Porque só interessa o que acontece perto do ponto. Então, perto do ponto, esse conjunto tem dimensão D. Então, se você conseguir projetar esse cara genericamente em um CD, ou seja, a projeção genérica significa que o núcleo da projeção, você vai projetar aqui nessa direção, essas retas aqui, ela não contém nenhum vetor tangente ao seu conjunto. Vetor tangente é vetor velocidade de curva que entra no seu conjunto no ponto P. Aqui tem as curvas que entram no seu conjunto aqui, curvas reais, né? Aí você pega as velocidades dessas curvas. Todas essas velocidades eu chamo de vetores tangentes. Então, para a projeção ser genérica, eu estou pedindo só que nenhum vetor tangente desse, nenhuma velocidade dessa, seja vertical aqui. Né? Isso aqui não aconteça. Então, se você tiver uma projeção dessa, um teorema da geometria analítica local diz que essa projeção vai ser uma aplicação finita, ou seja, você vai ter uma vizinhança, aqui do ponto P, de forma que quando você restringe a sua projeção a essa parte aqui, ou seja, que eu vou pintar de azul, para o plano CD, são dois objetos de mesma dimensão, esse aqui vai ser uma aplicação finita. O que é que significa ser finita? Significa que fora de um conjunto de codimensão 1, aqui ela é uma aplicação de recobrimento. Você remove esse camarada, remove a pré-imagem dele aqui, que a gente chama de discriminante. Então, fora disso, é uma aplicação de recobrimento. Cada ponto aqui vai ter M pré-imagens. Cada ponto aqui fora vai ter M pré-imagens. Ou seja, é uma aplicação finita de grau M. O que a proposição diz mais? Que esse número M independe dessa projeção. Se você pegar outra projeção genérica, o número M vai ser o mesmo. Certo? E, como definição, a gente chama esse número aí de multiplicidade de x em P. Aqui eu acho que vale a pena provocar se alguém quer perguntar alguma coisa sobre a definição desse número. Se não quiser, eu já me adianto um pouco. Posso seguir, né? Tá bom, então essa é a multiplicidade. Então, já decorre imediatamente da definição de multiplicidade, da definição proposição, que a gente tem um número inteiro para decidir se sua estrutura analítica local ela é atrivial ou não, ou seja, se o ponto é suave ou não. Se o seu conjunto X tiver dimensão pura, perto de P, ou seja, os componentes de X que contém P, se elas forem todas de dimensão D, então vale essa proposição aqui. Essa estrutura analítica é trivial, ou seja, o ponto é suave, somente se a multiplicidade é 1. Por quê? Ora, se a estrutura é trivial, se a multiplicidade é 1, o que acontece é o seguinte: quando você projetar o seu conjunto X no hiperplano D, ou CD, significa que fora de um conjunto de codimensão 1, cada ponto aqui só tem uma pré-imagem. Certo? Em outras palavras, o que aparece aqui em cima, fora desse conjunto do discriminante, é um gráfico de uma função. E esse gráfico, como essa projeção aqui é analítica, esse gráfico vai ser o gráfico de uma função analítica definida em toda a vizinhança aqui do CD, menos esse conjunto de codimensão 1. Então, usando o teorema de remoção de singularidade, essa função você pode estender para a vizinhança toda, significa que o seu conjunto ele é o gráfico de uma função analítica. Se ele é o gráfico de uma função analítica, é porque o ponto é suave. Ou seja, a aplicação gráfica aqui vai dar equivalência entre a estrutura local do X em P e o CD na origem. Perfeito? Então, a multiplicidade, ela, nesse sentido, aparece como uma medida de
é uma medida de não suavidade do seu ponto. Tá? Medida de singularidade, né? Ela mede com singular o seu ponto, nesse sentido. Exemplo, a cúspide no plano complexo. Tem aqui o plano complexo. Vou mudar a cor aqui. Você tem uma cúspide. Essa aqui é a figura real da cúspide. Tá? Os vetores tangentes à cúspide, eles moram aqui. Eu vou pintar de preto. Eles moram na linha vertical, nesse plano complexo, nesse plano real, que é o C, essa linha complexa. Isso aqui são os vetores tangentes. Então, se você projetar a sua cúspide nesse C aqui, ninguém aqui do núcleo da projeção vai ser tangente ao seu camarada, ao seu conjunto X. Então, essa projeção é genérica. Então, ela serve para você calcular a multiplicidade da sua cúspide. Se essa projeção é genérica, você pega um ponto aqui, genérico, então um ponto T, e olha quantas primais ele tem. Então, se x for t, você resolve essa equação. Y ao quadrado igual a t ao cubo. A variável é y. Então, você tem duas soluções. Tem uma solução aqui em cima e tem uma solução aqui embaixo. Então, pela proposição definição, a multiplicidade do seu conjunto dessa cúspide no ponto zero vale 2. Certo? Então, é um exemplo aí de como você calcula a multiplicidade e, por conseguinte, esse ponto aqui, ele não esse camarada aqui não é trivial, né? Essa estrutura, ou seja, esse ponto é singular. Não é bianaliticamente equivalente a uma linha complexa. De uma forma geral, se você tiver uma hipersuperfície em Cn, ou seja, um conjunto X que é definido como zeros de uma função, você toma o desenvolvimento de Taylor da função. Aqui, tomar na origem, suponho que você esteja na origem, toma o desenvolvimento de Taylor na origem. Aqui é a forma de grau M, né? Homogêneo, de grau M. Esse aqui é homogêneo de grau M mais 1, esse aqui é homogêneo de grau K. Esse aqui, então, é a parte homogênea de menor grau. Claro, a parte diferente, a parte homogênea de menor grau não nula. Então, a multiplicidade vai ser exatamente esse número aqui. É o que a gente acabou de fazer no exemplo acima, foi só pegar esse número aqui. A parte homogênea aqui, você tem F2 e aqui você tem F3. A parte homogênea de menor grau tem grau 2 e a gente pegou esse 2. De forma geral, se calcula assim a multiplicidade de uma hipersuperfície. Tá bem. Então a gente viu que existia uma ponte entre a geometria analítica local e a álgebra comutativa. Vamos ver como é que a multiplicidade aparece via álgebra comutativa. Certo? Então, de novo, estamos aqui com... Vou mudar a cor. Estamos aqui com conjunto analítico de dimensão D numa vizinhança de um ponto P, ou seja, todas as componentes de X, desculpa, a maior dimensão das componentes de X que contém P é D, certo? Então, a proposição diz que vai existir um polinômio, esse polinômio aqui só depende do X e do P, de grau, o grau vai ser igual à dimensão, tal que para todo inteiro K suficientemente grande, você calcula a dimensão. Não estou sabendo como. Você calcula a dimensão desse espaço vetorial aqui. Isso é um espaço vetorial sobre o anel das funções, dividido pelo ideal maximal elevado a K. Isso vai ser um espaço vetorial para todo K. Então, para K suficientemente grande, essa dimensão aqui é calculada como valor do polinômio em K. Certo? Então, o poder da proposição é a existência desse polinômio aqui. E o valor do polinômio em K dá exatamente essa dimensão.
Isso é chamado polinômio de Hilbert-Samuel desse anel aqui, certo? E, e esse polinômio tem algumas propriedades. A primeira foi descrita aqui, quer dizer, a primeira eu já descrevi, que é essa aqui. Ele tem grau D, então ele é um polinômio aqui na variável t, grau D mais D menos 1, mais etc. Ele tem um coeficiente aqui, e o coeficiente está descrito o que acontece com ele. Além disso, D fatorial multiplicado pelo coeficiente líder. Então, o coeficiente líder dividido por D fatorial dá a multiplicidade. É um inteiro. Desculpa, é um inteiro. O coeficiente líder aparece dessa forma. Esse cara é um inteiro dividido por D fatorial. E esse inteiro aqui é chamado de multiplicidade de Hilbert-Samuel. Hilbert-Samuel de x em p. Pronto. Então, em princípio, não tem relação nenhuma entre essa multiplicidade de Hilbert-Samuel e a multiplicidade que foi definida lá via uma propriedade topológica da restrição de aplicação genérica ao seu x na vizinhança do P, né? Mas tem um teorema que diz o seguinte, que aquela multiplicidade, teorema da geometria analítica local, coincide com a multiplicidade de Hilbert-Samuel de x em P. Deixa eu ver aqui. Eu calculei... você pode calcular isso aqui, eu acho que vale a pena ver para a cúspide. Isso aqui dá para você calcular bem, eu não sei se eu tenho tempo para isso. O polinômio de Hilbert-Samuel da cúspide é 2t menos 1, uma coisa assim. Aí aqui aparece a multiplicidade, o grau é 1, então aqui é dividido por 1 fatorial. Então a multiplicidade é 2. Então, como consequência imediata desse milagre aqui, que é aquela multiplicidade coincide com a multiplicidade de Hilbert-Samuel, a gente já tem que a multiplicidade é um invariante da estrutura analítica local. Ou seja, se os pares definem a mesma estrutura analítica, se eles definem a mesma estrutura analítica, então os anéis são isomorfos, como C-álgebras locais, né? Se os anéis são isomorfos como C-álgebras locais, então esses espaços vetoriais aqui, para x em P e para y em Q, são isomorfos. Então, eles vão ter a mesma dimensão, então os polinômios de Hilbert-Samuel vão ser os mesmos, né? Em particular, o coeficiente líder, isso é igual. Então, eles têm a mesma multiplicidade. Então, a multiplicidade, você pode usar a multiplicidade para decidir se duas estruturas analíticas são equivalentes ou não. Mas é uma pena, porque a multiplicidade é muito pouco para isso. Por exemplo, essas estruturas aqui, na origem, elas têm a mesma multiplicidade 2. Mas elas não são analiticamente... elas não definem as mesmas estruturas locais, né? Analíticas locais. Então a multiplicidade não é bastante. De fato, não só a multiplicidade, mas nenhum invariante discreto é bastante para você descrever todas as estruturas analíticas locais. Certo? E os primeiros exemplos apareceram na década de 60. Esse exemplo aqui é de 65, do Whitney. O Whitney considerou 4 retas, deixando 3 fixas. Aqui x igual a 0, y igual a 0, x igual a y, e deixou uma variável aqui com um t, com inclinação t, né? Variando aqui entre 0 e 1, sei lá. Entre 0 e 1, certo? Essa retinha aqui, ela fica variando aqui. Pá, 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 pá. Bom, então, o fato é o seguinte, o item mostrou que se S e T são genéricos dentro daquele intervalo de variação, essas duas estruturas não são equivalentes.
Se S e T são distintos, genéricos, essas duas estruturas não são equivalentes. O que está por trás disso é o conhecido cross ratio das retas. O cross ratio você toma uma, vou mudar a cor, você toma uma linha aqui, aí você tem quais 4 pontos aqui, e você faz o quociente dessa distância desse ponto A, B, C e D, quociente de AC por AD e o quociente de BD por BC, né? Isso aqui é uma razão, é um lambda que depende do T. E se 4 retas dessas aqui, se 2 conjuntos desses são equivalentes, eles vão ter, as retas vão ter o mesmo cross ratio. Dependendo aqui da combinação. Se essa reta aqui, se essa reta horizontal for na reta vertical do outro, do conjunto S, por exemplo, aí você vai ter que mudar o cross ratio. Mas o fato é que esse número, ele tem 6 possibilidades, você tomando combinações diferentes desses pontos. Esse aqui é o cross ratio de A, B, C, D. Se você tomar o cross ratio de A, C, D, DC, etc. D, A, B, C. Você vai ter 6 possibilidades, e as possibilidades variam assim. Se um cross ratio aqui é lambda, o outro é 1 sobre lambda, o outro é 1 menos lambda, 1 sobre 1 menos 1 sobre lambda. Você tem 6 possibilidades. O fato é que se esses dois caras forem genéricos, não tem como o cross ratio das 4 retas dada pelo conjunto XS ser igual ao cross ratio das 4 retas dadas pelo conjunto XT para nenhuma combinação dessas que você tomar. Então, aparece o que chama aqui de moduli, que é o quê? É uma quantidade não enumerável de estruturas analíticas locais. Certo? Só essa família aqui, quando varia T aqui entre 0 e 1, tá real aqui. Isso aqui define uma quantidade não enumerável, define um contínuo de estruturas analíticas locais, 2 a 2 não equivalentes. Então, esqueça de escrever todas essas estruturas e usando invariante discreto, como números inteiros, tipo multiplicidade. Você nunca vai conseguir. Certo? Então, isso aponta para um tipo de dificuldade para você descrever as suas estruturas analíticas locais. Não quer dizer que você não possa descrever o moduli. Descrever o moduli como uma variedade ou um conjunto algébrico, você conhece a estrutura dele, sei lá. Mas usando invariante discreto, esqueça. É aí que entra você enfraquecer um pouco a sua relação de equivalência. Ao invés de trabalhar com relação de equivalência bianalítica, você enfraquece um pouco. Então, eu digo que x aqui em P e o y em Q, os dois agora estão dentro do mesmo CN. São topologicamente equivalentes, têm a mesma topologia mergulhada local, se tiver um homeomorfismo, agora a vizinhança é do ambiente. E por razões técnicas, a gente usa o ambiente e não a restrição só o x e o y, porque a equivalência ficaria muito fraca. Então, se existe um homeomorfismo dessa vizinhança V para essa vizinhança U, que aplica a parte do x que ficou, a parte do y que ficou dentro do V, na parte do x que ficou dentro do U. Aqui eu errei um pouco. Aqui o F, na verdade, é um homeomorfismo de U para V, que aplica x interseção U em y interseção V. Aí a gente diz que os dois têm a mesma topologia mergulhada local. Tá bom? Então, por que essa relação de equivalência fez sucesso? Por causa desse teorema aqui. Né?
existe uma quantidade enumerável de topologias locais mergulhadas. Então, isso dá esperança para você descrever todas as topologias mergulhadas locais usando invariantes discretos. Tá bem? Não só a multiplicidade, sei lá, tem outros invariantes, tem número de Milnor, tem outros, tem números de Bethe associado a alguns elementos do seu conjunto, tá bom? Então, é esse teorema aqui que dá uma certa que faz alguns matemáticos migrarem para o estudo da estrutura topológica local. Você tem uma esperança de escrever usando invariantes discretos. Então, em 1971, Zariski fez essa pergunta aqui, isso está registrado no artigo. O artigo é desse ano aqui, certo? Perguntou se a multiplicidade é um invariante da topologia mergulhada local das hipersuperfícies, ou seja, você vai pegar x e y dentro de Cn, esse cara de dimensão n-1 e esse cara de dimensão n-1. Ou seja, esse x é definido por uma equação e esse y é definido por uma equação em Cn. Então lá você tem as suas multiplicidades, a multiplicidade do x. No caso é bem fácil calcular, é só pegar o termo de menor grau aqui na expansão de Taylor da f e o termo de menor grau de g na expansão de Taylor da g, você tem a multiplicidade da g. Então você tem essas duas multiplicidades e a pergunta é se x for topologicamente equivalente a y. É verdade que essa multiplicidade de x zero é equivalente à multiplicidade do y em zero? Então, isso foi uma pergunta. Zariski provou isso para curvas planas, certo? E a pergunta ficou em aberto. E, pasmem, ela ainda está em aberto. Essa pergunta ainda não foi respondida. Certo? Problema aberto. Tá bom. Então, eu vou entrar agora num contexto mais recente, um pós-Zariski. Então, da mesma forma como eu defini estrutura topológica mergulhada local, estrutura analítica local, eu posso definir uma estrutura Lipschitz local. Tem Y, Q, tem X, P. Eu digo que XP tem a mesma estrutura Lipschitz local que YQ, se eu tenho vizinhança aqui, V, vizinhança aqui U, e uma aplicação que leva a parte de Y que ficou dentro de V, na parte de X que ficou dentro de U, e essa aplicação é Lipschitz com inversa Lipschitz. Ou seja, é um homeomorfismo, mas esse homeomorfismo tem que a gente chama de distorção limitada. Você pegar um par de pontos aqui, a distância aqui na imagem pode pegar um ponto aqui, ponto P aqui, um ponto X, um ponto A aqui, um ponto B aqui. A distância na imagem pode ser bem maior do que essa distância, ou pode ser bem menor, mas esse bem maior está controlado, né? Tem uma constante que controla, não pode ser muito maior, não. São chamadas constantes Lipschitz. Ou seja, a aplicação é Lipschitz e distância de dois pontos na imagem, dividido pela distância de dois pontos no domínio. Isso aqui está limitado por cima e por baixo. Desculpa. A distância dos pontos na imagem nem pode ser muito maior, nem muito menor do que a distância dos dois pontos no domínio. É como se você tivesse energia limitada para fazer seu estica e puxa na topologia, certo? Então é isso. Então, o que eu entendo por uma estrutura Lipschitz local é uma classe de equivalência desses objetos. Antes disso, o que é que tem de bom nessa teoria comparado à estrutura analítica local e à topológica local? O que tem de bom é que você tem uma quantidade enumerável, quantidade enumerável
de estruturas Lipschitz locais. Esse teorema foi provado, esse aqui, eu sei a referência exata, da topológica eu não sei se é Loyachev, se é Varchenko, eu nunca, na verdade, eu nunca achei exatamente quem foi que provou o caso topológico, mas o Lipschitz foi Mostovski que provou primeiro para conjuntos analíticos, conjuntos algébricos complexos, depois Parochinsky provou para subanalíticos reais. Isso foi na década de 80. 85 foi Mostovski. Certo? Então, problema. É a multiplicidade invariante da estrutura Lipschitz local? Ou seja, se você tiver um par desse, que é Lipschitz equivalente naquele sentido a esse par, então eles têm mesmo multiplicidade? Essa é a pergunta. Certo? Tá bem. Então, em que contexto aparece essa questão, essa pergunta, além do que foi proposto por Zariski? Então, tem um contextozinho histórico aqui. Depois da proposta de Zariski, na década de 70 ainda, tivemos algumas contribuições, são muitas contribuições para a conjectura de Zariski, certo? Certamente aqui eu vou estar esquecendo muita gente. Eu separei alguns aqui para dar um norte para os resultados mais recentes aqui, que eu consegui com alguns colaboradores, mas eu peço perdão aqui, vai faltar muita gente que contribuiu para a conjectura de Zariski. Vai ficar faltando aqui na minha lista de referências. Então, em 76 tem um paper do Efraim, e logo mais em 77 um do David Trochman, onde eles mostram que a multiplicidade é invariante da estrutura C1 local. Ou seja, se você tiver dois pares de conjuntos analíticos olhados em pontos singulares, se você tiver um difiomorfismo C1 que leva um par no outro, então eles têm que ter a mesma multiplicidade. Eu acho que o Efraim fez para hipersuperfície, o Trochman, eu acho que fez geral, não sei. Sei que são provas independentes, um aqui em 76, outro em 77. Logo mais, em 83, Gall e Lippmann mostraram que melhoraram um pouco aqui a regularidade da equivalência. Provaram que se você tiver dois pares de conjuntos analíticos em pontos singulares, se eles forem difiomorfos por um difiomorfismo que é só diferenciável, não precisa ser de classe C1, então as multiplicidades são iguais. E aqui não precisa que o conjunto analítico seja hipersuperfície, pode ter qualquer codimensão, nenhuma hipótese sobre o conjunto singular, está livre também. Então, é um resultado muito forte esse do Gall e Lippmann, de 83. E em 98, eu acho que esse aqui é um dos primeiros a tratar o caso Lipschitz. Né? George Comte prova que, se você considerar dois pares, né, Y e Q, conjuntos analíticos locais, conjuntos analíticos olhados em pontos singulares, se você considerar um homeomorfismo bilipschitz entre os dois, agora, se essa constante bilipschitz for muito próxima de 1, são dados pares, aí essa condição de muito, muito próxima tem a ver com os pares que você escolheu. Então, se as constantes Lipschitz forem muito próximas de 1, então os pares têm a mesma multiplicidade. Então, parece uma hipótese artificial, mas ela não é. Por exemplo, se você tiver uma família de conjuntos analíticos e você conseguir trivializar essa família por homomorfismos bilipschitz, certo?
aí você vai conseguir que as multiplicidades são iguais. Ou seja, você tem como se fosse um contínuo de homeomorfismo bilípticos que leva um conjunto no outro. Como inicialmente o conjunto, essa família de homeomorfismo bilípticos era a identidade, porque você está partindo de um conjunto, então a constante Lipschitz é 1. Então ela está o mais próximo de 1 possível. Então, como essa variação é contínua, então você está saindo do 1, então ali perto, na variação do seu homeomorfismo, que está mudando o x para o y, forma Lipschitz, ali perto você mantém a mesma multiplicidade. Agora, a multiplicidade é um número inteiro. Então não tem como você dar saltos, sair de um número inteiro para outro com essa variação contínua. Então, para famílias, se eu tiver uma família de homeomorfismos Lipschitz que leva esse cara nesse camarada aqui, então a multiplicidade é a mesma. Isso é decorrência do teorema de George-Conte, tá? Onde ele faz as imposições severas sobre as constantes Lipschitz aqui. Tá bem. Então, isso é um apanhado histórico da natureza geométrica da multiplicidade, essa busca para saber qual é a natureza genuína, natureza geométrica da multiplicidade. Então, eu gostaria de apresentar alguns resultados, como eu disse, que conseguimos junto com colaboradores. O primeiro foi em parceria com o professor Lev Birbraí, o professor Ledun Trang e o professor Sampaio, que está aqui presente. A multiplicidade 1 é invariante da estrutura Lipschitz local, certo? Na verdade, a gente conseguiu essa prova. À época, o Sampaio estava fazendo seu doutorado na UFC, fazendo com a gente, e a gente conseguiu essa prova pedindo que a estrutura Lipschitz local tivesse um pouco mais de regularidade, ela fosse subanalítica. Ou seja, o resultado diz o seguinte: se você tiver um par desse que é bilipschitz, é equivalente a alguém de multiplicidade 1, multiplicidade 1 é o caso simples, é a estrutura trivial. Então, P é suave. Ou seja, se você é Lipschitz, é equivalente a alguém que tem multiplicidade 1, ou seja, uma estrutura analítica trivial, então você é trivial, do ponto de vista da estrutura analítica. Esse era o teorema. A gente conseguiu essa prova aqui, só que tinha uma parte técnica na prova que a gente precisava que essa equivalência aqui fosse subanalítica. Então, das consequências da tese do Sampaio, ele provou um teorema que uma aplicação direta do teorema de Sampaio para a nossa prova removia essa subanalicidade. Então, na verdade, o teorema ficou finalmente com esse argumento do Sampaio, que se a multiplicidade 1 é invariante da estrutura Lipschitz local, desculpa, a multiplicidade 1 é invariante da estrutura Lipschitz local. Ou seja, se você é Lipschitz, é equivalente a um ponto suave, então você é suave. Geometricamente, isso significa o seguinte: no mundo complexo, você não tem conjuntos algébricos com esse tipo de figura. Isso aqui não aparece lá. Isso aqui é o típico, é a típica estrutura Lipschitz local, a genuína estrutura Lipschitz local trivial, que é o gráfico da função módulo, né? Y igual a módulo de x. Essa função é Lipschitz, ou seja, isso aqui é equivalente ao domínio. O domínio é um CN, né? O que está dizendo é que no mundo analítico esse tipo de figura não aparece. Se você tivesse a figura dessa, é porque esse ponto aqui já seria suave. Né? Parece os teoremas da EDP elíptica, né? Se você é um pouquinho regular, porque você já é regular demais. Tá certo? O próximo resultado foi em 2018, em parceria com Javier Bobadilla, do Basker Center of Applied Mathematics, do BICAN, e o Sampaio, novamente. A gente mostrou que a multiplicidade é invariante da estrutura Lipschitz local se você tiver com superfícies complexas.
Então, com superfícies complexas, isso aqui é muito importante, para a superfície, a multiplicidade é invariante da estrutura elíptica local. Aqui não importa a dimensão do conjunto singular, não importa a codimensão, certo? Pode ser superfície em C3, C4, em C5, mas se duas são bilíptides equivalentes no ponto singular, então elas têm a mesma multiplicidade no ponto singular. E um paper publicado agora em 2020, junto com Birbraí da UFC, com Sampaio da UFC, com Verbitsky do INPA, a gente mostrou que a multiplicidade não é invariante da estrutura elíptica local em dimensão maior do que 2. Ou seja, para conjuntos complexos de dimensão 3, tem exemplos de 2 que são bilípticos equivalentes e são bilípticos equivalentes e não tem mesma multiplicidade. Dimensão 4, mesma coisa. Dimensão 5, mesma coisa. Qualquer dimensão maior do que 2, a gente apresenta exemplos de pares de conjuntos que são bilípticos equivalentes e não tem a mesma multiplicidade. Certo? Então, eu queria perguntar a vocês se eu tenho tempo ou como é que está o meu tempo aí. Você tem aí mais uns 10 minutinhos, né? Então, eu vou mostrar uma prova que se você é Lipschitz regular, ou seja, se você tem uma estrutura Lipschitz trivial, então é porque o ponto é smooth, o ponto é suave. Certo? Dá uma ideia da prova disso? Então, deixa eu mudar a cor aqui para o preto. Então, suponha que você tem uma superfície aqui, um modelo aqui, z elevado a m igual a f de x, y. Uma singularidade bem simples, ou seja, você está em C3 e o grau, essa f aqui, ela, desenvolvimento de Taylor dela em duas variáveis começa a partir de m mais 1. Certo? Aqui é a f, no x, y. Ou seja, se você olhar o seu conjunto x, significa que a multiplicidade dele é m aqui, certo? Multiplicidade de x na origem é m. É um tipo de singularidade bem simples. Vamos mostrar que se essa singularidade aqui, se ela for Lipschitz, se a estrutura Lipschitz local for trivial, ou seja, se ela for Lipschitz equivalente a um plano complexo, então esse m tem que ser 1. Então, a afirmação é esse cara Lipschitz trivial, ou seja, a estrutura Lipschitz local trivial implica que m igual a 1. Ou seja, implica que a multiplicidade é 1. Se a multiplicidade é 1, então o seu conjunto é o gráfico de uma função analítica. Se ele é o gráfico de uma função analítica, então 0 é ponto suave, né? Se esse m for 1, então você escreve z como função de x e y. Então seu conjunto é suave. Então vou mostrar como é que você faz isso. Só mostrar como é que aparece a geometria Lipschitz nesse jogo aí, né? Então a situação é a seguinte, deixa eu fazer uma figura aqui, ver se eu consigo fazer uma figura boa. Eixo x, eixo y, aqui o z. Aqui você tem o seu conjunto. Tem o meu conjunto x aqui. Aqui eu tenho a origem. Então vamos lá. Então eu estou supondo que esse meu conjunto é Lipschitz trivial, ou seja, eu estou supondo que ele é bi-Lipschitz equivalente a um C2. Ele é bi-Lipschitz equivalente a um plano assim. E perto desse ponto. Isso que eu estou supondo. O que eu quero mostrar é que esse M tem que ser 1. Vamos lá. Então, pela definição de multiplicidade, a gente viu que o cálculo do M pode ser feito assim, nesse caso.
Ora, como a parte de menor grau aqui no desenvolvimento de Taylor da função que define x é essa, tem um teorema da geometria analítica local que diz que o cone tangente é o conjunto dos zeros da parte de menor grau do desenvolvimento de Taylor que define a sua hipersuperfície. A parte de menor grau é essa, então o conjunto dos vetores tangentes você encontra resolvendo essa equação. Ou seja, isso aqui vai dar z igual a zero. A gente trabalha, como tem gente da geometria algébrica que Israel está aqui, a gente trabalha com o cone reduzido. Né? Então, os vetores que são tangentes aqui ao meu conjunto x nesse ponto, eles são todos horizontais. Esse é o meu conjunto. Então, nenhum deles vai estar na projeção no plano xy. Quando eu projetar o meu conjunto x no plano xy, essa minha projeção vai ser genérica. Porque nenhum vetor tangente está no núcleo dela, nenhum deles é vertical. Então, essa projeção aqui ela é boa para eu calcular a multiplicidade, usando aquela definição da proposição logo no início da palestra. Então, eu vou usar essa projeção aqui, pá, projetando nesse plano. Quando eu projeto nesse plano, o que a gente sabe é que fora de um conjunto de codimensão 1, ela é uma projeção genérica. O conjunto de codimensão 1 aqui nada mais, nada menos do que essa fzinha igual a zero. F de xy igual a zero. Esse é o conjunto onde dá problema, o discriminante dessa projeção. Por quê? Porque se o f do xy for diferente de zero, essa equação aqui vai ter m pontos na pré-imagem. O único lugar que ela só tem um ponto na pré-imagem é quando f do xy é igual a zero. Então, se eu pegar qualquer ponto fora dessa linha azul, o número de pontos na pré-imagem vai ser m. Eu resolvo essa equaçãozinha aqui. Quando esse número é diferente de zero, z elevado a m, eu tenho m caras resolvendo essa equação. Então, esse é o meu conjunto ruim. Fora dele, a minha aplicação é a aplicação de recobrimento. Tá bem, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar outra cor aqui. Bom, tem outra. Um preto aqui. Vou tomar um preto aqui. E vou passar uma reta que não é tangente a esse conjunto, certo? Uma reta aqui definida pelo um vetor V, um vetor unitário. Ou seja, essa reta não é tangente a esse conjunto, ela está no plano XY. Então eu posso isolar essa reta por um cone. Tem um cone aqui que isola essa reta. Um cone de abertura θ. Tá bem, então eu vou calcular o m agora. Como é que eu calculo esse m? Suponha que esse m seja maior do que 1. Então, se eu pegar um ponto em cima dessa reta, significa que ele tem aqui em cima de x, eu posso levantar esse cara aqui em pelo menos 2 em cima de x. Ou seja, eu tenho 2 pontos de x que se projetam nesse ponto aqui. Como é esse ponto de TV? Ponto TV, ele vai ter pelo menos 2 em x que se projetam nele. Porque eu estou supondo que a multiplicidade é maior do que 2. Então, vou chamar um deles de P1 de T e o outro de P2 de T. Significa que quando eu variar esse T aqui, eu estou variando esses pontos. Eu vou ter duas curvas que vão para a origem. Como essas duas curvas aqui estão se projetando em cima dessa reta, e essa projeção é a projeção que projeta no vetor tangente. Lembre que o conjunto dos vetores tangentes é o plano XY. Então, significa que essa reta aqui é a reta tangente dessas duas curvas. Então, esse limite aqui é V, e esse limite aqui também é V. Ou seja, esses dois pontos, P1 e P2, eles se aproximam mais rápido do que T quando você vai para a origem. A distância dos dois vai para zero mais rápido do que T. Por outro lado, eu vou calcular uma distância geodésica entre eles. Eu vou trabalhar com a métrica geodésica em cima do x. Ao invés de calcular a distância aqui no ambiente, esse aqui é P1 de T menos P2 de T, é o comprimento do segmento que liga os dois. Vou calcular, pegar uma curva. Desculpa, vou pegar uma curva, alfa,
seja, a geodésica entre eles e calcular a distância da geodésica. A distância da geodésica entre os dois ela é maior do que ou igual, eu vou projetar essa curva. Quando é maior do que ou igual a projeção é ortogonal. Então, quando eu projeto essa curva, isso aqui vai me dar um laço, porque esse ponto aqui se projeta em TV e esse ponto aqui se projeta em TV. Então, isso vai me dar um laço. A afirmação é que esse laço saiu de dentro desse cone que eu isolei essa reta. Porque se o laço tivesse ficado dentro do cone, o cone é contrátil. Então, eu poderia deformar o laço dentro do cone sem tocar esse conjunto azul. Mas se eu posso deformar o laço dentro do cone sem tocar o conjunto azul, como minha aplicação é uma aplicação de recobrimento fora desse conjunto azul, o laço teria que se levantar num laço aqui. Mas o levantamento do laço é uma curva aberta. Certo? Então, isso indica que esse cara aqui não pode ficar dentro do cone, porque eu não vou poder deformá-lo. Se eu pudesse deformá-lo, o levantamento dele teria que ser um laço. Mas como não é, então ele saiu do cone. Se ele saiu do cone, o comprimento da projeção dessa curva, aqui embaixo, é maior do que essa distância. Distância desse ponto até a fronteira do cone. Se aqui é θ, isso aqui é seno, é t vezes o seno de θ. Então, a distância geodésica entre os dois pontos lá em cima é maior do que a t seno de θ. Certo? Então, quando eu divido por t, a distância geodésica deles fica maior do que um seno de um ângulo aqui fixo, positivo. Ou seja, a distância geodésica entre os dois, dividido por t, não vai para zero. Mas a distância euclidiana dos dois dividido por t vai para zero. Ora, isso aqui é uma propriedade que é mantida pela estrutura Lipschitz local. Porque, trivial, o crescimento da comparação entre a comparação entre a distância geodésica e a distância euclidiana. No plano, a distância euclidiana é igual à geodésica. Então, significa que todo mundo que é equivalente a um plano vai ter a distância euclidiana comparável à distância geodésica. Ou seja, o quociente das duas fica limitado por cima e por baixo, com uma constante longe de zero e uma constante, né? E aqui está um absurdo. Aqui, esse cara dividido por t vai para zero, esse cara dividido por t não vai para zero. Então, a estrutura Lipschitz desse cara não pode ser equivalente à estrutura Lipschitz de um cone, porque no cone, essas duas distâncias são as mesmas. Tá bom? Então, a contradição veio do fato da existência desses dois pontos. Então, significa que esse M é 1. Então, em geral, sem hipótese de codimensão, sem hipótese de conjunto singular, essa prova aqui funciona, com alguns ajustes técnicos, claro. E essa é a ideia de usar a estrutura Lipschitz para mostrar que multiplicidade 1 é um invariante Lipschitz local. Os outros resultados eu não tenho tempo para provar, então acho que meu tempo esgotou, eu paro por aqui. Obrigado pela atenção de vocês.